Direto ao ponto. Com a economista e presidente do Codevate, Cíntia Agostini, para falar sobre os efeitos econômicos dos processos de queimadas e o Plano Rio Grande, também o que nós temos de projetos regionais aqui para enfrentamento dos desastres. Tudo bem, Cíntia? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita, um prazer Bom conversar dia. com todos. Faz semanas que eu falo em desastres aqui, né? Tem sido difícil não falar, né? E raro não falar desse tema. Mas se o nosso ouvinte estiver acompanhando, por exemplo, o cenário internacional, vai ver que no mundo, né? A Europa está vivendo enchentes muito parecidas com o que a gente viveu em maio, nesse momento, né? E o Brasil está pegando fogo, né? Hoje a gente consegue Tufão, observar. Myanmar. Isso. Não, assim, são coisas absurdas, né? Que nós estamos observando mundo afora. Nós estamos falando do maior incêndio de série histórica que a gente tem no Brasil, né? Se a gente olhar para os estados do Amazonas, do Acre, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, está pegando fogo. Está pegando fogo. A estimativa é que seja o terceiro maior incêndio já do mundo, com mais de 5,6 milhões de hectares que já incendiaram e continuam botando fogo, porque a identificação, né, do Corpo de Bombeiros, da polícia, etc. e tal, é de que ainda tem lugares que estão sofrendo com queimadas e todos nós sentindo os efeitos disso tudo. Mas, para além do efeito da queimada da própria terra, de invadir casas, famílias, propriedades, nós vamos ver, sim, nos próximos períodos, isso impactando na economia, porque não tem como ser diferente, né? Nós estamos falando aí, talvez, de duas grandes áreas com um impacto maior, mas haja vista o tamanho da seca, e é tão estranho falar em seca, né? Quando nós aqui há pouco estávamos debaixo d'água, mas o tamanho da seca que a gente está vivendo no Brasil. Para o nosso ouvinte ter ideia, o Distrito Federal completa 145 dias sem chuva, né? Gente, 140 dias, é 145, um pouco mais já dias sem chuvas. E aí o impacto que se observa na possibilidade do custo da energia elétrica, né, que começa a ficar um pouco mais preocupante por tudo isso que a gente está vivenciando, a possibilidade da bandeira vermelha, os reservatórios estão aí a metade da capacidade que eles têm, se comparado ao ano passado eles estavam a 70%, então ainda tem, mas nós começamos a sentir efeitos da estiagem nos reservatórios de água e o impacto disso no custo de energia e principalmente na produção de alimentos. Por sorte, né? Por sorte não, por característica, a gente já tinha, a safra de grão já tinha sido colhida, mas a gente vai perceber aí nas novas safras de grãos, muito na carne, o açúcar, porque aí a cana com péssima qualidade, ela vai ser no máximo usada para o etanol, o café e assim por diante. Ou seja, esses produtos aumentando em cadeia vão aumentar outros custos também. Não tem como isto ser diferente. E é óbvio que há uma preocupação do aumento desses custos e o impacto disso na economia nacional. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul ainda, né, olhando os efeitos de tudo que nós vivemos das enchentes e metade ou mais da metade do país olhando os efeitos da seca e das queimadas. O mundo tendo tufão, tendo enchente, tendo queimada, quer dizer, é um período assim muito delicado e que nos serve, né, muito, não só para refletir, principalmente para agir. E aí eu quero trazer o próximo tópico, que é o agir, né? Na semana passada, o governo do estado colocou no ar o Plano Rio Grande com todos os projetos, né, previstos, a maior parte deles atendendo o estado como um todo, e eles usam uma divisão de aquilo que é emergencial, que tem que ser visto, aquilo que é reconstrução, que está sendo feito, e o que pensar, né, que se fala do Rio Grande do Sul para o futuro. E nós estamos fazendo uma compatibilização disso com as demandas que nós levantamos regionalmente, que a nossa Rádio Independente, inclusive, divulgou, que são mais de 40 demandas. E vê se estas demandas estão sendo atendidas. Em regra, né, elas estão praticamente todas aparecendo lá, mas agora é como cumprir e como dar conta, porque de nada adianta a gente imaginar um sistema de alerta estadual mais qualificado
mas ele precisa ser regionalmente qualificado. Então, nós vamos ter que aprofundar. E para aprofundar isso, nós estamos em constante contato agora nas últimas semanas, tanto com o secretário executivo da Secretaria de Reconstrução, como a nossa secretária de Inovação, que cuida de toda uma câmara temática, do comitê científico, para nós conseguirmos alinhar estas que são demandas regionais. E aí, quando eu falo em demandas regionais, são questões de planejamento, mas também ainda de reconstrução, desde olhar para o tema, que é o nosso principal tema habitacional, e logística, mas também olhar para a perspectiva de como nós estaremos melhor preparados para outros eventos. Essa é a nossa cobrança enquanto região, e por isso o Plano Rio Grande vai ser a nossa métrica de monitoramento e de cobrança dessas ações por parte do Estado, e o que o Estado não entrega, nós temos que fazer enquanto região. Então, a gente olha para dentro e já está trabalhando nessa perspectiva. E quanto a isso se tornar realidade, hein, Cintia? Eu acho que é difícil ter algum prazo, né, limitado. Ontem a gente começou a ter as informações aí daquele radar que era para ser instalado em Montenegro, ficou para Porto Alegre, mas já é alguma coisa. Mas ainda é pouco, né? E para que tudo aconteça, será que vai ser dentro da gestão Leite, da gestão Lula? Se ficará para depois também? Né? Porque se fala, por exemplo, em barreiras de contenção para 5 anos ou algo nesse sentido, que já é uma luz no fim do túnel, né? Porque para quem não tem nada, daqui a pouco, isso em 5 anos seja um período, parece ser longo, mas vai ajudar ali na frente. O que dá para projetar em termos de tempo e de fato as obras elas aconteçam, né? Algumas a gente consegue ter uma previsão um pouco mais qualificada, mas outras é mais distante. Mas se a gente falar de habitação, a gente está falando de 1 ano e meio, 2, definitiva, para as pessoas que perderam a residência. Os radares, porque além desse eles estão orçando mais 3. Os sistemas, né, de monitoramento na região se fala no final do ano que vem, tudo instalado em funcionamento. Essa é a informação que se tem. Qual é a nossa preocupação? Olhar para o sistema que está sendo pensado para o Estado e ver se nos atende enquanto região, senão a gente também vai ter que, né, ter mais que seja complementar na região, mas a perspectiva é final do ano que vem. Obras estruturantes, aí sim, a gente vai para 5, 7 anos, né, que são mais longas. As questões de logística, a gente entende que as menores, né, nós estamos resolvendo algumas coisas até metade do próximo ano e assim por diante. Porque são obras grandes, né, são todas obras grandes. Agora, tem projetos que nós não temos nem perspectiva de olhar, né, como se recupera todo as margens do rio. Tá? Mesmo que a gente comece isso ano que vem, isso leva pelo menos vamos lá, pensar mata ciliar, plantar, monitorar, isso são 3, 5 anos que precisam ser feitos nesse processo. Então, a gente tem coisas antes por fazer. O Plano Rio Grande, ele dá esses nortes de algumas coisas que já estão em contratação, outras que estão em termos de referência, né? E as informações que a gente tem, ela nos leva, né, Ricardo, para um médio prazo. Médio prazo, 1 ano e meio, então, possivelmente, ainda dentro do governo Leite, boa parte disso, dentro do governo federal, que são 2 anos, a gente consiga atender estas que são questões, assim, mais prementes para nós estarmos mais preparados para os próximos eventos. Agora, obras mais robustas levam mais tempo, sim, e estão previstas de 5 a 7 anos, óbvio, né, gente, em nós conseguindo dar conta num tempo realista. Enquanto isso, ainda pessoas sem suas casas definitivas, né? Tem alguma movimentação acontecendo, mas nada ainda que possa atender todas essas pessoas. A vida vai seguindo de alguma forma, mas para algumas pessoas ela ainda está lá. E muito precária. Nós temos ainda 4 municípios que têm abrigos e não tem perspectiva de não tê-los, né? Boa parte dos municípios as pessoas conseguiram se instalar na casa de familiares, tem aluguel social, porque tem moradia para aluguel social, mas a gente ainda tem municípios que não têm isso, não tem disponibilidade. As pessoas não conseguem sair e não querem sair, então a gente tem essa condição que ainda é precária. Então, quando a gente fala de tempo, é muito difícil, porque essa é a vida das pessoas. O tempo para essas pessoas... um dia, uma semana, já foi muito, né? Já foi muito. Mas, infelizmente, estas obras, elas levam mais tempo e esse é o processo que está acontecendo. Importante a gente seguir acompanhando, né, Cintia? E, na verdade, cobrando muito, né? Eu acho que esse é o nosso papel, Rita, enquanto entidades na região, de que nós não fiquemos no esquecimento. E aí, me permitam mais um minuto, né? Quando a gente olha para o que está acontecendo a nível federal, com as queimadas, a prioridade pode se deslocar. Então, nós não podemos nos deixar cair no esquecimento. E esse é o nosso papel. Obrigado, Cintia. Obrigada, gente. Um bom dia.